Fala galera, belezinha? Espero que esteja tudo bem com vocês por aí. Bem-vindos a essa aula, que vai ser uma aula bem curta, na qual eu gostaria de falar sobre algumas analogias que a gente utiliza nesse contexto de transferência de calor para poder relacionar parâmetros físicos adimensionais mais vinculados à hidrodinâmica com parâmetros físicos adimensionais mais vinculados à questão térmica. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente já viu aqui nesse curso alguns parâmetros físicos não dimensionais, como o coeficiente de atrito, que está mais vinculado a essa questão dinâmica, né, que no fundo é uma adimensionalização da tensão cisalhante na parede. E a gente viu também parâmetros como, por exemplo, o número de Nusselt, que é um parâmetro físico que está mais relacionado a uma estimativa desses coeficientes de transferência de calor por convecção, que são uma métrica para você investigar a questão térmica. E eu queria enunciar para vocês que existem analogias dentro desse contexto de convecção de calor que vão ser capazes de correlacionar, por exemplo, um coeficiente de atrito com o número de Nusselt. Existe uma relação entre esses caras. E essa relação ela é dada naquilo que chamamos de analogias, né? Então o assunto da aula de hoje, que vai ser uma aula mais curta, é analogias de Reynolds e analogias de Colburn. São duas analogias que a gente tem para correlacionar o número de Stanton, que é um parâmetro físico que tem a ver com o número de Nusselt, o número de Reynolds e o número de Prandtl, com o coeficiente de atrito. Na última aula, que foi a finalização da solução de Blasius, eu mostrei para vocês que para o caso térmico a gente tinha uma expressão para quantificar o número de Nusselt local para um escoamento em regime laminar que incide horizontalmente sobre uma placa plana aquecida. Em regime turbulento, eu simplesmente falei, bom, existe uma expressão empírica para o coeficiente de atrito e se eu uso uma analogia em cima dessa expressão, eu chego numa expressão correspondente para o número de Nusselt para o escoamento em regime turbulento sobre uma placa plana horizontal. Então, na aula de hoje, eu queria apresentar para vocês esse assunto que é muito importante, que são as analogias, tá? Então, sem mais delongas, vamos pegar aqui minha canetinha e vamos começar a esboçar algumas equações no meu quadro virtual, né? Essas equações eu estou tirando do meu trabalho de mestrado. Eu usei muito isso ao longo da minha dissertação, porque era importante para a minha pesquisa. Então eu estou inclusive consultando a minha própria dissertação de mestrado para poder pegar o material para a aula de hoje. Então vamos nessa. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. E como é que a gente vai apresentar esse assunto para vocês? Vocês devem lembrar que existe uma expressão que a gente pode utilizar para computar a tensão cisalhante local numa placa plana que vem da lei da viscosidade de Newton. Se eu pego uma tensão cisalhante tal, né, no plano y na direção x, pela lei da viscosidade de Newton, isso que seria a viscosidade dinâmica de cisalhamento, que multiplica um pouquinho du dy. Né, se for na parede, é y igual a zero. Eu poderia substituir essa minha viscosidade dinâmica pelo produto entre a massa específica e a viscosidade cinemática, né? Esse cara aqui, mi, é mi sobre ρ, por definição. Então eu teria essa expressão aqui, du dy. Isso aqui é a lei da viscosidade de Newton, equação 1. Uma outra expressão também que já pintou nesse curso é a lei da condução de calor de Fourier, que estabelece que um fluxo de calor na direção y por condução seria menos k dt dy. Se a gente estiver na parede y igual a zero, condição de não escorregamento, né, isso computa já o fluxo que a placa manda para o escoamento, porque nessa primeira camada de fluido, na parede, pela condição de não escorregamento, esse fluxo é estacionário. Bom, essa condutividade térmica eu posso substituir pela difusividade térmica, alfa, um sinal de menos, que multiplica ρ Cp. Isso aqui é uma definição, né? A difusividade térmica, o alfa, por definição é K sobre ρCp. Então o K é alfa vezes ρCp. Essa seria uma equação 2. Repare o seguinte, essas duas equações são muito semelhantes, né? Tem a mesma cara, um coeficiente, uma propriedade de transporte que está associado à natureza da matéria que compõe o meio, que multiplica uma derivada espacial, num caso de velocidade, no outro caso de temperatura. Mas tem a mesma cara. E isso porque a natureza responsável pela transmissão da informação, pela difusão de quantidade de movimento e de calor,
é uma só. São os mesmos átomos, as mesmas moléculas que vão comunicar por meio eventuais distúrbios gerados no seu interior. Seja um distúrbio dinâmico ou um distúrbio térmico. Então é mais ou menos com base nessa ideia que surgem as analogias. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir 1 por 2. Curte só aonde a gente vai chegar. Então, vou pegar 1 e vou dividir. Esse sinal é porcentagem, né? Dividindo por 2. Opa. Eu vou ter tal yx sobre qy. Esse cara vai ser igual a 1 sobre cp. Aqui eu vou ter mi sobre alfa. E aí esse du dy por dt dy vai virar um du dt. Aqui, repare que mi sobre alfa, por definição, já é o número de Prandtl, né? Então o que a gente tem assim nessa expressão é isso. A tensão cisalhante dividida pelo fluxo de calor vai ser igual, tem um sinal de menos aqui que ficou faltando, né? Menusinho aqui. Vai ser igual a menos Prandtl sobre Cp du dt. Agora, só para simplificar a nossa vida, considere que o número de Prandtl é 1. Essa aproximação aqui, ela é válida para a maioria dos gases, tá? Ar, por exemplo, é 0,71. Então, assim, por uma dada temperatura, né? Então, é uma aproximação bem razoável Prandtl unitário. Só para simplificar um pouquinho a nossa vida, depois a gente vai fazer uma correção para isso daqui. Então, nesse contexto, Prandtl unitário, eu tenho essa equação aqui, que vai ser tal yx sobre o meu fluxo de calor. Esse cara vai ser menos 1 sobre Cp du dt. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou integrar essa equação. Vou pôr aqui até em texto, porque isso aqui é importante. Vamos integrar essa equação, que vai ser a equação 3. Depois eu ponho assim. Integrando 3 da parede, que seria y igual a 0, até fora da camada limite. Seria y tendendo a infinito. Eu vou colocar aqui depois com a canetinha. Nesse contexto, é importante que a gente perceba o seguinte. Nesse contexto, é importante que estejamos cientes dos seguintes limites de integração. Então, deixa eu pôr aqui com canetinha para ficar mais prático. Só vamos colocar esse y tendendo ao infinito, que é importante. Isso seria a equação 3. E nesses limites, quando a gente tem y igual a 0, eu tenho u igual a 0 e tenho t igual a tp. Quando a gente tem o y tendendo ao infinito, a gente tem u igual ao infinito, a gente tem t igual a t infinito. Mais ainda, y igual a 0, o meu tal yx eu vou chamar de tal na parede, e o meu q y eu vou chamar de q na parede, e y igual ao infinito, a minha tensão cisalhante tende a 0, porque fora da camada limite eu não tenho mais variação da velocidade, e o meu fluxo também tende a 0, ele é dissipado na camada limite, né? Porque fora da camada limite a temperatura é constante, é uniforme, é T infinito, não tem nem calor. Então, o Q, Y, também tende a 0. Então, esses são os limites de integração físicos entre a parede e o infinito para velocidade, temperatura, tensão cisalhante e fluxo de calor. Se você faz isso, você vai ter a seguinte relação no final. Tal na parede sobre o meu fluxo na parede. Esse cara vai ser igual a menos, aqui eu vou ter o infinito sobre Cp, que multiplica, aqui eu vou ter T infinito menos Tp. É isso. Pronto. Seria a minha equação se eu fizesse a minha integração. Beleza? Bom, eu vou agora pegar, eu vou organizar esse cara aqui
porque tem um sinal de menos, então eu vou tirar o sinal de menos e vou já substituir embaixo uma inversão desse T infinito menos o TP, para ficar TP menos T infinito, e eu vou ter então que tal na parede, em relação ao meu fluxo de calor na parede, vai ser U infinito sobre CP TP menos T infinito. Maravilha! Essa equação aqui, ela valeria em tese para qualquer ponto ao longo de x, né, na minha placa. Então eu poderia também colocar o tal na parede no ponto x qualquer, o fluxo na parede no ponto x qualquer, e por aí vai. O que eu vou usar agora? Essa equação vai ser a equação 4, ela já foi integrada, ela vem no fundo uma combinação da lei da viscosidade de Newton com a lei da condução de calor de Fourier e algumas manipulações algébricas. Eu vou lembrar da definição de que meu coeficiente de atrito ele nada mais é do que a tensão cisalhante na parede dividido pela metade da pressão dinâmica do meu escoamento, perdão, pela própria pressão dinâmica, né? Que é metade de ρ o infinito ao quadrado, isso aqui vai ser uma equação 5, e eu vou combinar 5 com 4. Deixa eu passar de página e deixa eu subir isso aqui. Então se eu pego 5 e taco em 4, eu vou ter o seguinte, que o meu coeficiente de atrito sobre 2, ele vai ser igual, aí eu passo para lá meu fluxo de calor, QP, sobre ρ, CP, o infinito, TP, menos T infinito. Essa minha barra nunca fica do tamanho que eu preciso. Eu vou até pegar e vou colocar com uma régua, assim, fica mais fácil ela ficar retinha, bonitinha. Então é isso que eu tenho. Agora repare o seguinte, nessa equação aqui, do lado esquerdo, tem um cara que é adimensional. Então eu também tenho que ter um cara que seja adimensional no lado direito. Vamos fazer um check assim de unidades, né? Veja, esse fluxo de calor é watt por metro quadrado. Embaixo eu tenho o ρ, que é quilograma por metro cúbico. Eu tenho o CP, que é joule, quilograma Kelvin. Eu tenho o U infinito, que é metro por segundo. E eu tenho aqui embaixo a temperatura, que é Kelvin. Então bora dar um check aqui, velho. Esse quilo corta com esse quilo, maravilha. Esse metro quadrado com esse aqui dá metro cúbico, com esse cara aqui metro cúbico. Eu tenho um Kelvin, corta com Kelvin. Eu tenho um watt, que é joule por segundo. Então todo mundo aqui sem dimensão. E esse cara aqui a gente chama também de número de Stanton. Maravilha. O Stanton, ele também está relacionado a outros parâmetros, que é Nusselt, que multiplica Reynolds, que multiplica Prandtl. Vamos checar isso daqui, para a gente não ter dúvida, né? Veja, quando a gente pega QP sobre TP menos T infinito, isso aqui é o próprio H. Então, esse Stanton que aparece aqui, eu também poderia relacionar esse cara com H, que é o QP sobre o ΔT, sobre ρ, CP, o infinito. Perfeito? O que é o Nusselt? O Nusselt é um H vezes uma escala de comprimento sobre K. O que é o Reynolds? O Reynolds é uma velocidade, o infinito, vezes uma escala de comprimento sobre uma viscosidade cinemática. O que é o Prandtl? O Prandtl é a viscosidade cinemática dividido pela difusividade térmica. Então corta L com L, Ni com Ni, e aí ficou essa combinação aqui, H, alfa, sobre K, o infinito. Mas quem que é o alfa? A gente viu lá em cima já. O alfa está aqui. Ó. Esse aqui é o alfa, K sobre ρCp, por definição. Então, no lugar de alfa, eu posso colocar K sobre ρCp. Esse cara aqui vai ser igual a H, K, sobre ρCp, o infinito. Aqui embaixo um K, corta, corta. Fica H sobre ρCp, o infinito. Essa combinação Nusselt sobre Reynolds-Prandtl, que é a mesma coisa que esse H sobre ρCp, o infinito, que é o Stanton. Tá? Então, o que a gente tem de tudo isso daqui é que Stanton vai ser igual a um CF
sobre 2. Ou a gente poderia falar que Nusselt sobre Reynolds-Prandtl é igual a CF sobre 2. Essa expressão aqui a gente chama de analogia de Reynolds. Então vamos colocar esse nome aqui, isso aqui é importante. Isso é a analogia do Sir Osborne Reynolds, que nem sei se é Sir na real, do Reynolds. Reynolds, maravilha. Isso daqui para Prandtl unitário. Aí outros pesquisadores, né, tentaram estender isso para outras faixas de Prandtl. Eu tenho aqui a minha dissertação de mestrado e aqui eu dou alguns exemplos, né? Então aqui eu tenho a minha dedução e tal, capítulo 2 da minha dissertação. Aqui, por exemplo, né, tem essa analogia do von Karman, que é para Prandtls mais arbitrários, assim, né? E aí tem uma correção aqui, ó, 5 Prandtl vezes ln de Prandtl menos 14. Né? A outra analogia mais famosa é essa daqui, a de Colburn. O Colburn, em 1933, propôs que para fluidos com Prandtl maiores do que 0,5, a gente poderia corrigir a analogia de Reynolds, que era deduzida para Prandtl unitário, usando esse fator Prandtl elevado a 2/3, tá? E essa analogia aqui ela é muito famosa. Então vamos pegar essa aqui, copiar, e vamos colocar aqui uma outra extensão que é a analogia de Prandtl, de Colburn, perdão. De Prandtl, ó. Então a gente também tem essa outra expressão aqui, que é a famosa analogia de Colburn. Essa aqui é muito usada mesmo em contextos de Transcal. Então, vamos pôr aqui, analogia de Colburn. Isso aqui é fundamental, isso aqui é muito importante, tem muita aplicação. E aí, só para a gente finalizar essa mini aula sobre analogias, na última aula, eu falei o seguinte, vamos pôr assim, na última aula. Na última aula, mostramos que para escoamentos turbulentos sobre placas planas horizontais, tínhamos a seguinte proposta de expressão, isso aqui era empírica, para quantificação do coeficiente de atrito local. Então eu mostrei que a gente tinha uma expressão para o CF local, que era válido para regimes turbulentos, onde a solução de Blasius não conseguia mais chegar, e que falava o seguinte, que o CF local, para um flow turbulento, era 0,0592 Reynolds elevado a menos 1/5. Perdão, 1/5, né? Então imagine que a gente pegue, por exemplo, deixa eu pôr aqui, dar um número para essa equação aqui, a de Reynolds vai ser equação, sei lá, 6, e a analogia de Colburn vai ser a equação 7. E eu quero usar a equação 7, a analogia de Colburn, para chegar a uma expressão para o Nusselt, dado que eu conheço a expressão para o coeficiente de atrito. Então deixa eu colocar isso daqui, dar um número para esse cara, 8. Então suponha que você foi para o laboratório, conseguiu medir o CF, mas não conseguiu medir o Nusselt. É mais difícil medir o Nusselt, tem que colocar termopar, instrumentar, medir temperatura, fluxo. Não consigo fazer isso, mas consigo medir o CF. Será que a partir de uma medida de CF eu consigo ter uma correlação Nusselt em função de Reynolds e Prandtl para regime turbulento, sem precisar medir esse cara, mas pegando só os dados que eu medi para o CF e usando a analogia de Colburn como uma complementação desses dados para inferir sobre o Nusselt sem ter medido ele de fato? Essa é a pergunta. Então, vamos pegar 8 e tacar em 7. Né? Se a gente pega isso daqui e taca em 7, o que a gente vai ter? A gente vai ter que esse Stanton local, e eu já vi que o Stanton ele é o Nusselt local dividido pelo Reynolds local vezes o Prandtl. É a definição, a gente mostrou isso daqui. Esse cara vai ser o meu CF, que é 0,0592 Reynolds a menos 1/5 dividido por 2 vezes Prandtl elevado a 2/3. Tá bem no cantinho aqui, eu vou até pegar e vou arrastar um pouquinho mais para o centro, porque está muito difícil de ler esse 1/5, né? Então, mais para cá um pouquinho.
Melhor. Todo mundo mais para cá. Para ficar melhor. Maravilha. Então eu vou pegar isso daqui e vou simplesmente substituir valores. Daqui eu vou ter, curte só que legal, dividindo esse 0,592 por 2, a gente vai chegar naquela expressão que eu apresentei na última aula. Passa o Prandtl para lá, passa o Reynolds para lá, eu vou ter daqui que o Nusselt local vai ser 0,0296. O Reynolds vai ficar Reynolds elevado a 1 vezes Reynolds elevado a menos 1/5, vai ficar Reynolds a 4/5. E o Prandtl vai ficar Prandtl sobre Prandtl a 2/3, vai ficar Prandtl a 1/3. Então, aquela correlação que eu dei para Nusselt em função de Reynolds e Prandtl da última aula, num contexto já em que Blasius não conseguia chegar, porque eu estava em regime turbulento, aquelas hipóteses restritivas de similaridade não eram mais atendidas, essa expressão, no fundo, ela veio da aplicação da analogia de Colborne em cima de uma medição experimental empírica do próprio coeficiente de atrito. Ou seja, ninguém foi lá medir o Nusselt, mediram o CF, usaram matemática e analogias para inferir Nusselt. Então, pessoal, era só isso que eu queria mostrar na aula de hoje, uma aula mais curta, só para a gente não ficar sem esse conteúdo, porque eu acho que é importante que a gente tenha consciência da existência dessas analogias que relacionam métricas vinculadas a transporte de quantidade de movimento com métricas vinculadas a transporte de calor e massa. Assim como existe uma analogia de Reynolds para Nusselt em função de CF, também existe uma coisa análoga para Sherwood em função de CF, só que em vez de usar o Prandtl, usa Schmidt, tá? Então essa relação assim, Stanton em relação a CF e Prandtl, poderia ser substituída por um Stanton mássico, que estaria associado a um coeficiente H mássico, e aquilo que é Prandtl vira Schmidt no caso de transporte de massa. Então tudo é válido nesse contexto também. Belezinha, galera? Era só isso mesmo que eu queria mostrar para vocês hoje. A gente se vê na nossa próxima aula. Um beijo no coração de todos.